Hoy quero falar com mulheres que estão cansadas de orar, cansadas de crer, cansadas de esperar. Porque, às vezes, não é que Deus não escuta, não é que Deus não está te escutando, é que Ele está trabalhando de uma maneira que não entendemos. Se a fé é tão poderosa, por que não recebo resposta à minha oração? Tens perguntado isso? Se a fé é tão poderosa, porque muitas vezes não conseguimos ver resposta a nossas orações, ao nosso clamor. A fé é poderosa e, de hecho, realiza milagros. Eu creio, tenho certeza, eu sou um milagre. Não importa o tamanho de sua fé, nem o nível em que você esteja. A fé traz resultados, sim. Pero a realidade é que há dois fatores importantes que a fé não é capaz de fazer. O primeiro fator é que a fé não pode violar o livre albedrío de outra pessoa. A fé não pode violar a decisão de outra pessoa. Não. Deus nos deu o livre albedrío. Você pode orar, orar e orar por anos por uma pessoa. Pero se ela decidiu não regressar, não cambiar, não deixar seu caminho de errores, não buscar liberdade nem liberação, isso não está em suas mãos. E, por favor, não se culpe a si mesma. Há muitas mulheres hoje que têm se culpado e estão andando com essa culpa. Não se enferme de culpa por algo que não está bajo seu controle. Não está bajo seu controle, a nosso controle. Conosco o caso de uma madre que orou durante anos para que sua hija regressara à casa do Senhor, porque se havia apartado. Ela se sentia desanimada, como muitas vezes você e eu nos sentimos, quando aparentemente não vemos a resposta por nossos filhos, não vemos a resposta por algo que arde em nosso coração, que desejamos. Eu me coloco em lugar dessa madre, que frustrante é orar, orar, orar e não ver resposta. E o maior desejo de uma madre é ver todos seus filhos, sua família, a los pés de Cristo. Mas nem sempre isso passa em las melhores famílias. E a alma se desespera. Muitas vezes pensamos que Deus se olvidou de nós outras, de nossa família, de nosso matrimônio. Era mais difícil para ela quando escutava testemunhos de outros filhos pródigos que se arrependeram
y regresaron, y su hija no. Y su hija no, todavía apartada de Cristo e mais rebelde. Aí não foi falta de oração, nem ausência de fé desta madre. Ela necessitava compreender, como muitos, eu creio que aqui nesta hora, que necessita compreender que por mais doloroso que seja para nosso Padre Celestial, Deus não força a nadie a escorrer o caminho correto. Sempre estou falando sobre isto. Deus não esforça para que nós outras seguimos a Ele, não. Porque primeiro foi Ele que nos escorreu, não nós outras. Então, Deus não nos forçou a segui-lo. E tampouco forçará a nadie hoje. Há dois caminhos. E cada pessoa tem que escolher. Não podemos manipular, pressionar, nem ameaçar as pessoas por las que oramos. Nosso papel é amar, advertir, aconselhar, abrir os olhos, pero deixar que eles decidam. Não é com ameaças de inferno que vamos atrair pessoas a Cristo. Deus não se agrada disto. E Deus não nos chamou a enviar a nadie para o inferno. Nós outros não temos este poder. O que nós outros temos que fazer é obedecer o ID de Cristo e pregoar, predicar, anunciar as boas novas. Deus quer que nos sirvam de todo o coração. Segundo fator, a fé não pode sobreponer-se à vontade de Deus. A fé tampouco pode cambiar a vontade de Deus. Jesus ensinou como devemos orar. Ele ensinou em Mateus como nós outras devemos orar, que é: Padre nosso, venga tu reino, hágase tu vontade, assim na terra como no cielo. Essa foi a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus mesmo, antes de ir à la cruz, orou dizendo: Padre, se é possível, passa de mim esta copa. Foi a oração de Jesus. Padre, se é possível, passa de mim esta copa, pero não era a vontade do Padre. Vimos também o apóstolo Pablo, também orou várias vezes, clamou, pediu, se humilhou, para que Deus quitara uma espina em sua carne, pero Deus não o hizo. Mais tarde, Pablo entendeu que esta prova tinha um propósito. Eu também, queridas, orei durante anos para que Deus sanara a minha madre do câncer. Eu lhe recordava a Deus os milagros que Ele já havia hecho em ella, de los riones del coração, pero Ele não la sanou. Doleu, me enojei muito, chorei, me quebrei. Hoje entendo que havia um propósito, aunque em esse momento de dolor, nesse momento de luta que eu estava atravessando,
eu não o compreendia. Nada de lo que passamos é sem propósito para Deus. O propósito da fé não é cambiar a vontade de Deus, senão dar-nos a força para viver de acordo com a vontade de Deus. A fé é confiar em que Deus vê que nós outros não vemos. A fé é crer que Deus sabe o que nós outros não sabemos. Por tudo que terminei de falar contigo, hoje, querida amiga, mulheres renascidas em fé, eu sei que você não está aqui por acaso. Eu sei que eu sinto em meu coração que o Espírito Santo ha traído para que estivesse aqui. Hoje quero dizer-te isto com amor. Aunque não entendas, aunque não veas, aunque duela, Deus sigue sendo bueno. Tua oração não foi em vano, tus lágrimas não foram em vano, tua fé não foi em vano. Talvez Deus não respondeu como tu querias. Como Ele não me respondeu como eu queria. Eu queria a sanidade de minha mamãe. Eu queria que minha mamãe estivesse aqui. Eu queria, mas Ele não me respondeu. Pero Ele sempre responde conforme a seu propósito perfeito. Então, siga confiando, siga crendo, siga orando, porque aunque tu não veas a hora, Deus já está obrando. Deus já está obrando. Deus nunca chega tarde. Deus nunca se equivoca. E Deus jamais abandona a los que confiam em Ele. Sou Márcia Regina e este foi terminando seu dia com Deus. Se todavia não está subscrita em nosso canal, subscreva-te ao canal Renascida em Fé com Márcia Regina. E caminha com nós outras cada dia. Deus me las bendiga. E nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Bendiciones.